Olá a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer conversar com todos vocês. E nós estivemos um pouco ausentes porque nós estamos escrevendo. E quanto mais aproximamos dessa baderna, dessa confusão que nós estamos vivendo no Brasil, nós não podemos compreender porque não tem solução imediata, né? A não ser que todas as partes ganhem. E quando eu digo todas as partes, eu estou incluindo todos os partidos, todos os políticos, todas as organizações, toda a estrutura. Porque quando nós falamos sobre democracia, a maioria do povo fica indeciso o que é democracia. Porque a maioria das autoridades que se encontram no poder diz que democracia são as instituições. E isso é muito engraçado, a ponto de a gente entender ao nível de entendimento dessas pessoas e dessas autoridades que se encontram no poder. As instituições nunca podem ser a própria democracia. A democracia, ela é uma conformidade, uma unidade, uma coisa única do povo. E nós não temos, porque nossa democracia ela foi esfacelada. Ela foi esfacelada por via de permitirmos certos acontecimentos históricos, acontecimentos que um povo educado, um povo que não esteja dentro desse esfacelamento, não poderia aceitar esse comportamento. É algo bizarro a gente falar sobre democracia no Brasil, porque nós não temos um povo coeso, nem tão poucos patriotas, nem tão pouco descobrimos quais são os valores patriotas, porque vivemos sobre essa discórdia, sobre essa ilusão e a desilusão de sermos um povo livre, que na verdade nem somos um povo livre, nem somos um povo democrata. Nós estamos vendo um embate muito grande sobre os políticos que se diz de direita. Nós estamos apostando numa figura única e nós estamos assistindo os acontecimentos avançarem mais para o lado da esquerda, que eu não acredito que tenha esquerda no Brasil, porque não tendo esquerda nem direita, nem tampouco um peso, nem um freio para que venhamos comentar pelo menos resultados positivos, é inacreditável o que nós vimos no Brasil. Hoje nós não estamos conseguindo ver nada que esse governo inaugurou, que esse governo criou, a não ser desmantelar e acrescentar mais dano, mais prejuízo ao povo brasileiro. O que mais eu fico observando, eu não gosto de apontar esse tipo de comportamento, porque nós estamos no mesmo barco. Agora, as coisas estão acontecendo, juros estão sendo aumentados, e esses juros que estão sendo aumentados também vai chegar na porta das pessoas que apostam no governo do Partido dos Trabalhadores. É como se essas pessoas tivessem um credencial que o identificasse a não pagar os aumentos de impostos, ou viesse essas pessoas a diminuir, tivesse esse privilégio. Esse privilégio, você que votou no Partido dos Trabalhadores não vai ter. O fornecedor do produto que você compra vai aumentar, porque ele comprou mais caro e vai passar para você, a não ser que você viva sobre o amor, né? Viva sobre essa ilusão de que não vai sentir fome. Agora, o que eu vejo que esses partidários, né, esses partidos que se dizem de direita, são essas pessoas que estão legalizando e fazendo com que venham enterrar, de fato, a personalidade, venham enterrar de vez o que é o socialismo e o comunismo. E a maioria dos brasileiros não sabe muito bem o que é isso, mas eles são genocidas. E genocidas são as pessoas que defendem um Estado de Direito para todos. E por que essa defesa? Porque quando você esfacela a democracia,
E a democracia não são as instituições são simplesmente prédios, são locais para que possa ser administrado e trazer resultados para a verdadeira democracia. E a democracia, ela cria essas instituições para que possa esse povo ser assistido pelas ações que eles necessitam, como qualquer coisa basilar. Por exemplo, nós precisamos de segurança, nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde. E nós precisamos de investimentos nas empresas, na iniciativa privada, para que possa gerar emprego, para que possa trazer divisas do Brasil. Escolher algumas empresas dentro de um padrão internacional, não da forma que foi criado no Brasil, sobre empréstimos, esses empréstimos sobre propina, essas propinas possam gerar a permanência de um partido no poder, e isso vai com que possa ser corroída a base de um desenvolvimento, porque o que deveria ocorrer entre 10 só desenvolve 5. Porque o restante fica no meio do caminho, se perde no meio do caminho e nós não sabemos muito bem onde vai parar. Então, voltando aqui ao princípio, quando eu vejo pessoas dos partidos de direita questionando os acontecimentos, não há como mais questionar. Nós estamos sobre uma estrutura criada por pessoas que estão esfaciladas dentro de uma democracia, estamos dentro de uma estrutura sem ordem, sem uma educação, sem um conceito do que é certo e do que é errado, porque as pessoas que estavam lá atrás, lá na base, ou lá lutando de forma escondida, destruindo a democracia, facelando, dividindo a população, fazendo classe, ficou muito mais fácil, eles chegaram ao poder. E é o que nós estamos vendo. Então, essa inversão de valores legaliza o ato ilegal. E nós estamos assistindo isso e não tem ninguém que possa fazer nada. Não tem ninguém que possa mudar esse quadro. Não há como sair dessa situação, porque foi permitido, gente. Foi permitido. O que se permite, não há como. Mesmo, me lembro assim, um acontecimento lá aí, quando Adolf Hitler acedeu ao poder, em que os camisas pardas tinham uma pessoa que Hitler tinha uma certa admiração, e quando ele chegou ao poder, ele se viu ameaçado por esse cidadão, que era um chefe dos camisas pardas, que durante a noite fazia suas peripécias ali, chamado a Noite dos Cristais, por exemplo. Então ele se viu tanto apertado, e o que ele fez? Mas ele tinha as Forças Armadas e tinha SS ao seu valor. E esse cidadão sumiu do mapa. Diz a história que ele mandou matar. Então, quando o poder, essas pessoas sobem ao poder, não importa se você grite, não importa o que você faça, eles têm o poder, ele tem as forças, ele tem os meios de decretar o fim de qualquer coisa. Isso foi permitido. E quando eu vejo deputados, senadores, não comprometidos, né, e inclui o povo ali, ainda acredita que os movimentos democráticos possam existir. Como pode existir um movimento democrático se nós temos pessoas que nem sequer sabem qual é o motivo pelo qual estão brigando e nem o motivo pelo qual sabem por que estão sendo convidados? Aí você vê aqueles movimentos nas ruas, que são os mesmos movimentos que a gente vê em busca da paz, pombas, sabe? Aquela coisa que a gente vê depois que as pessoas morrem, as pessoas são assassinadas, as pessoas, sabe, cria aqueles rumores, as pessoas saem nas ruas para fazer uma defesa contra a violência, onde as pessoas usam roupa branca, as pombas, e no outro dia está morrendo mais gente. Então, esses acontecimentos de ruas que nós estamos vendo é meio amarelado, sim, mas é meio amarelado porque não tem um apoio do saber, não tem um apoio de uma estrutura democrática, não tem um coeso, vão simplesmente pelo fato de acharem que estão lutando pelo país, mas que não tem uma luta fundamentada sobre o aspecto, o que você está lutando, para quê e por que você está lutando. Você não está lutando, você está fazendo passeata, um domingo, simplesmente fazendo passeata, como um dia qualquer, só diferente porque tem um grupo de pessoas, e ali fica deputados, senadores, execrandos. Quem tem essa habilidade de fazer com que as coisas funcionem dentro do Congresso Nacional são justamente esses deputados. O povo não tem poder. Eu repito isso 1000 vezes. O povo, ele não tem poder. As pessoas têm que acreditar nisso. Você não tem, tanto que
as suas manifestações não têm resultado nenhum. As manifestações não têm resultado nenhum. Não importa se você venha trazer o conhecimento, o comportamento, a ficha, não importa. O Brasil sabe quem são as pessoas. O problema é que não há como tirar. Por quê? Porque foi feita uma aceitação. Quem tem que fazer esses movimentos, olha, é o Senado, é o Congresso Nacional, que pode fazer esses movimentos, que pode, tem essa agilidade, essa habilidade, porque representa o povo. Se um grupo de pessoas representam o povo não estão conseguindo, então como aqueles aos quais não tem poder pode fazer alguma coisa? Não pode, não vai. Então estão enganando o povo? Não digo que estão enganando, mas estão levando o povo a uma ilusão. Eu falo o seguinte, em uma democracia esfacelada, com uma estrutura sem educação e sem ordem, as pessoas criam ou vivem numa ilusão de uma vida que não tem. Esse é meu ponto de vista. Não tem. Por quê? Porque não acredita no que estão lutando. Não tem um fundamento. Não tem. Então a gente começa a entender que as coisas não são por esse lado. Não são por esse, não é mesmo por esse lado. Não é por esse lado de, verde e amarelo nas ruas, gritar a palavra de ordem. Que palavra de ordem? Que palavra de ordem? Esse povo está acostumado com outras coisas. E foi permitido. E nós não podemos não falar sobre esse assunto porque as pessoas se ferem. As pessoas não conversam mais sobre política, não conversam sobre mais esses... Eu não falo nem movimento, que movimento é realmente movimento político. Mas esses movimentos amarelados, esses movimentos sem vida, esses movimentos que se surgem, não traz resultado nenhum. Nem tampouco eles que estão lá fazem algo para mudar. Nós temos 81 senadores. Tudo isso poderia ser mudado se os senadores estivessem comprometidos com o povo. No ano em que os mandatos deles estiverem próximos, alguns vão sair governadores de estados, outros vão sair senadores novamente, e o povo que está nas ruas vai votar de novo. Vai votar de novo. Com a intenção de não votar, as pessoas serem punidas. Os que vão votar serem punidos. Não fazer concurso, não tira. Sabe, uma série de coisas, uma multinha ali por cima. Então que democracia é essa? Nós estamos assistindo tudo isso e não vamos poder mudar. Se não nos conscientizarmos, que venhamos nos reeducar politicamente. Nos reeducar, sabermos de fato que nós queremos, voltar àquela conversa de porta de casa, onde as pessoas conversam sobre os assuntos e largar a porcaria do celular de lado, que as pessoas nem sequer conversam mais. Passa fofoca, passam comportamentos que alguém falou, sabe, passa para um, passa para outro. Não tem mais diálogo. E é o que nós estamos vendo hoje e queremos ter um movimento via celular, via computador, via Facebook. As pessoas não se conversam, porra. As pessoas não conversam, não tem diálogo. A gente vê na mesa, 4 marmanjos sentados com o celular na mão, não conversa, mostra um pro outro, começa a rir. Nas praças, nas ruas, os meninos, os pais nas igrejas dão o celular porque o menino não pode ouvir o sermão, tem que dar o celular. Então, tudo isso é para fazer com que você se desconcentre de fato do que você é. Isso nós assistimos, isso já, olha, esse esfacelamento da democracia já está há mais de 40 anos, desde os anos 80, quer dizer, vamos dizer 85, né, aos anos 90, quando começou essa tecnologia, as pessoas começaram a desfacelar, não quero saber disso não, o brasileiro quer saber de diversão, e o socialismo, da forma que ele está vendo, é quase uma diversão.
O que na realidade é o seu fracasso, é o seu fim e por via até o teu futuro está em jogo se você não largar essa porcaria de celular e começar a dialogar com as pessoas, discutir culturalmente sobre cultura, sobre livro, leitura, buscar os meios para se educar, voltar às livrarias, buscar os meios de consultar dicionário, os meios de buscar comprar livros e largar e deixar isso só simplesmente para o trabalho e não para o dia a dia cotidiano. Você está ali constantemente, tem gente que cai nas ruas, dentro dos bueiros, com o celular na mão. E é isso que eles querem que você faça. Você acredita que na Alemanha, na Suécia, Suíça, na China é proibido o TikTok? Eu acho que é TikTok, né? Que eu não sou muito chegado a celular. Mas por que é? Porque distrai a pessoa. E no Brasil, só o que a gente vê é pessoas nas redes sociais tirando a sua atenção sobre coisas supérfluas. Você sabia que tem alguns atores internacionais de Hollywood, se é que existe, porque agora está tudo diferente, eles não têm redes sociais? Eles não têm. As pessoas vão atrás, tiram as fotos e põem nas redes sociais e espalham. Mas ele em si não tem. Por quê? Porque eles não podem perder tempo com isso. Nós perdemos tempo com isso. E é isso que vai fazer com que não venhamos sair dessa situação. Não vai sair. Para mudar, é preciso voltar. E voltar, é preciso você se reeducar. E se reeducando, você tem ordem. Se tem ordem, você muda a estrutura. Isso eu te garanto que você muda a estrutura. Mas para isso é preciso você despregar um pouquinho da situação, dessa dormência. Não tem Brasil para frente, não tem. Acabou. E não vamos apostar que simplesmente deputados que aí se encontram vai fazer alguma coisa. Não vai. Com essas passeatas, com esses movimentos, não é por aí não. É reeducar, para reeducar, ter consciência, e consciência nós vamos ter um princípio de estruturar novamente a estrutura que se encontra como sociedade, reestruturar a democracia, que é o próprio povo sendo educado, tendo ordem, tendo respeito, respeitar os princípios, mesmo que venhamos viver sobre o futuro, princípios, e voltar a fazer aquilo que faz com que as pessoas se desenvolvam mais, que é leia livros, busque os meios para voltar a ter esse fundamento. Aí sim, quando as pessoas forem às ruas e quando essas pessoas forem ser candidatas novamente, diga não. Diga não. Assim, é assim que se coloca, é assim que se muda. E fazer com que as coisas possam estar no seu devido lugar. Olha, por quê? Um país que tem um freio e contrapeso, pode haver gente de esquerda, de direita no poder, ele vai defender os direitos do Brasil, não direitos particulares, ferrando um, abençoando um e amaldiçoando o outro. Isso não é país, porra. Isso não é democracia. Vamos parar com brincadeira. Vamos mudar? Vamos. Se reeduque. Um abraço a todos. Até mais.